Enxameação é o bicho, enxameação é o terror. Chega até mesmo a ser tabu para amantes das abelhas africanizadas. O termo enxameação é empregado no estudo da biologia das abelhas apis para definir a saída em massa das abelhas. Resulta da divisão da colônia, neste caso existe criação de rainha e apenas parte do enxame deixa o ninho e é chamado de enxameação reprodutiva. No entanto, em alguns casos, a enxameação reprodutiva pode ser seguida de abandono. Existem outros tipos de enxameação, mas hoje iremos falar apenas desse tipo de enxameação. Gente, foi debaixo desse pé de catingueira que morreu um robista e nasceu um apicultor. Quando eu lembro dessa situação, a vontade de sorrir é grande, mas a vontade de chorar é maior. E esse pé de catingueira, gente, presenciou tudo. Tanto que eu ia tirar ele, porque eu tenho um mogno aqui, vai começar a servir, mas eu não vou fazer isso, ele vai ficar aqui, porque se eu fizer isso é queima de arquivo, e sempre que eu olhar para ele eu quero lembrar dessa situação. De como aqui eu perdi 5 enxames para enxameação. No caso foram 6 enxames, né? Perdi um antes no transporte, mas aqui eu perdi 5 enxames por conta de uma enxameação que eu presenciei aqui e eu não sabia o que fazer. E parece que eu estou vendo, né? Eu ali sentado debaixo desse pé de catingueira sem saber o que fazer. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre essa situação, porque eu aprendi bastante com isso. Foi isso que me motivou a estudar, a conhecer um pouco mais sobre a biologia das abelhas, a estudar manejo, a estudar fisiologia. Então eu vou contar essa história direitinho para você. A gente vai pontuar aqui os principais erros que eu cometi, o que é que eu deveria ter feito. E quem sabe você possa aprender um pouco com isso também. E enquanto isso eu vou mostrando aqui a boca das caixas, porque já choveu bastante aqui, deu mais outra chuva. E com isso, né, graças a Deus, as abelhas já encontram muito pólen na natureza. Claro que eu também ainda estou fornecendo para os mais fracos, mas já é uma preocupação a menos, já não tem tanta necessidade de estar fornecendo ração proteica para as abelhas. Agora, gente, eu vou contar aqui para vocês como foi que eu perdi, né, 60% dos meus enxames. Contar essa história bem direitinho, os detalhes. Enquanto isso eu vou mostrando aqui a movimentação na boca das caixas. Tá, é bonito, já choveu bastante aqui, graças a Deus. Agora a vegetação vai fechar a rama. E por mais que não precise a gente estar fornecendo tanta ração proteica assim para as abelhas, alguns enxames, os mais fracos, a gente ainda está fornecendo. Mas a movimentação na boca das caixas tá bonita. E enquanto a gente observa essa movimentação, eu vou contando essa história. Quando eu iniciei já do meio de uma safra por final, ou seja, falta de planejamento, né, total para iniciar a atividade. E aí eu fiz 5 caixas, comprei mais 5, pelo menos foi fácil, né, capturar os enxames. Eu armei algumas iscas no mato, eu fiz nessas caixas de papelão com os quadros padrão mesmo, ou seja, muito fácil, né, quando você coloca já o quadro padrão, é muito fácil você fazer a transferência. Mas o fato é que eu consegui capturar 10 enxames, armei 5 caixas no alto, 5 caixas na barreira do rio, que aqui passa um rio muito próximo, o rio Canindé, e eu consegui pegar, né, os 10 primeiros enxames. Transferi, gente, não perdi nenhum enxame. Só voltando aqui um pouquinho. Os enxames que eu capturei na barreira do rio foram um dos meus melhores enxames até hoje. E com isso eu aprendi a primeira lição, né? Que você, sempre que puder armar suas iscas perto de fontes de água, cursos de água, a tendência é que esses enxames sejam bem melhores. E aí, né, como eu estava falando, fiz as transferências, não perdi o enxame, fui fazer o transporte, né, para esse dito apiário aqui. E aí, no transporte, à noite, não faço mais isso, gente, prefiro usar tela de transporte, de escape invertido, porque não dá, trabalhar de noite foi uma experiência muito negativa para mim. Aliás, sempre que eu vou trabalhar à noite eu não gosto e eu prefiro fazer todo o meu manejo pela manhã. Raramente colheita à noite para evitar pilhagem, mas o grosso todo mesmo eu só faço pela manhã. Porque foi durante esse transporte, né, que eu perdi meu primeiro enxame, porque o meu irmão, né, já nas últimas, a gente cansado, com medo, frio, deixou cair uma caixa. E por mais que não tenha desmontado o enxame, quando a gente trouxe para cá, depois de 2 dias, o enxame foi embora. E eu atribuí isso a essa queda que a gente deu nessa caixa. E aí veio o período de escassez, comecei a alimentar esses enxames, fornecendo só xarope. Foram mais de 7 meses alimentando esses enxames.
e os enxames não ficaram fracos. Eu consegui atravessar de boa esses enxames. E olha que eu fornecia xarope só 2 vezes no mês. Muito pouco mesmo, xarope, só para manter os enxames. E o fato é que eu não perdi nenhum enxame durante o período de escassez, que aqui é bem longo. E eu diria que até a situação onde as pessoas mais perdem enxame. E eu não perdi nenhum. Mas aí, passado o período de escassez, veio o inverno, né? Que foi aí onde eu comecei a me perder no manejo. Inexperiente, não conhecia nada de florada. Quando começou o inverno, a principal florada aqui que veio, principalmente no ano que eu iniciei, foi a florada do mermeleiro, a florada pesada mesmo, uniforme. E eu não prestei atenção a esse detalhe, né? Eu achava que ainda não estava no ponto de colocar as melgueiras em cima. E um belo dia, quando eu cheguei aqui, né, para fazer uma revisão, para colocar a melgueira em cima, tinha, gente, abelha voando aqui dentro desse apiário, para todo lado. Queria que vocês vissem como é que tava. E eu me desesperei, né? Claro, não sabia o que fazer na época. Não sabia nem o que era que estava acontecendo na época. Tentei ainda colocar alguns enxames de volta dentro das caixas. No caso eram princesas, né? Que era uma enxameação que estava acontecendo aqui em massa e eu pude presenciar isso. Eu queria que vocês vissem. Eu estava com um redutor de ovado um pouco menor do que esse, né? Ou seja, só 50% da boca da caixa. E a caixa parecia que estava vomitando a abelha, jogando as abelhas para fora, expulsando de dentro da caixa. E eu acredito também que começou a rolar uma pilhagem aqui também, né? Elas começaram a brigar entre si. E com isso, aqui em volta, aqui no entorno, estava cheio de bolos de enxame. E por mais que eu tenha conseguido colocar uns 2 ou 3 de volta dentro das caixas, no outro dia, quando eu voltei aqui, eu tinha perdido mesmo completamente esses 5 enxames. E o do transporte, né, no caso, também, fazendo 60% dos meus enxames. E aí, gente, eu lembro até hoje, né, quando eu olho para esse pé de pau aqui, eu aqui sentado no tronco dele, suado, sem saber o que fazer, refleti um pouco. Foi nesse momento que morreu um robista e nasceu um apicultor, porque foi nesse momento que eu resolvi estudar um pouco sobre anatomia, fisiologia das abelhas, porque eu tinha que fazer alguma coisa e naquele momento eu não sabia o que fazer. E para eu poder fazer, eu teria que entender o que estava acontecendo. E aí talvez você esteja se perguntando: Marcelo, tu trocou rainha? Não tô lembrado, não. Tu fez troca de cera? Nunca nem vi. Tu fez algum melhoramento genético? Que dia foi isso? E olha, tu teve tempo. E a resposta é não. Eu não fiz nada disso, gente. Capturei os enxames, não troquei as rainhas, provavelmente rainhas velhas, que essa foi a minha primeira lição. Sempre que eu capturo um enxame, a primeira coisa que eu faço hoje é substituir essa rainha. A cera estava toda velha também, não tinha trocado um quadro de cera. Começou a serenar aqui, gente. Então eu não tinha trocado um quadro de cera. E ainda passei o verão alimentando os enxames estavam fortes. Não conhecia nada de florada. Veio uma florada forte e eu não coloquei melgueira. E aí não deu outra, meu filho. Quando essas abelhas começaram a enxamear, que é a abelha africanizada, quando eu iniciei, não deu outra, né? Veio uma enxameação em massa e eu acabei perdendo 6 dos 10 primeiros enxames quando eu iniciei. E isso, para quem está iniciando, gente, é muito triste. Isso é muito deprimente. Você pensa até em desistir porque você não sabe o que fazer. E você cuida, gasta um dinheirinho para poder colocar, ter essas abelhas. Mas foi assim que eu perdi 60% dos meus 10 primeiros enxames, 6 enxames, e pude aprender muito com isso. Esse pé de catingueira está aqui de testemunha. Não vou cortar ele, é queima de arquivo. Ele vai ficar aqui para eu lembrar sempre desses erros que eu cometi. Claro que foram todos erros clássicos de iniciante, que é não trocar abelha rainha, não trocar cera, não introduzir as melgueiras no tempo certo, não observar a florada, mas foram erros que me custaram 6 enxames. Mas tudo isso teve algo muito bom, porque a partir do momento que aconteceu essa enxameação em massa,
aqui e que eu perdi esses 6 enxames, no caso perdi 5, né? Um eu perdi para o transporte. Eu fiquei com enxames já selecionados, principalmente de respeito à enxameação. E aí eu comecei a dividir esses enxames e foi a partir deles que eu obtive um número consideráveis de enxames para o ano seguinte. Claro que eu fiz outras capturas, mas esses primeiros enxames foram muito importantes. Até porque foram os sobreviventes, né? Então a gente tem um apego maior por eles. E até hoje eu tenho esses enxames. Claro que eu já substituí a rainha mais de uma vez, mas o fato é que eu ainda tenho eles, porque foram os enxames que sobreviveram, né, desse evento, do meu primeiro ano na apicultura, e eu aprendi muito com isso. Então não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo para que você possa receber o nosso conteúdo, ser sempre notificado. Um grande abraço, dinheiro no bolso e até a próxima.